A gente não molda o amor de ninguém com a agressão, é uma coisa que a gente conquista. O relacionamento não deu certo? Adiante. Você pode vir a conhecer alguém que possa preencher o teu coração. Mas o Paulo Henrique, ele tem um histórico, de acordo com a própria polícia, é um histórico de muita agressividade. A gente vai tentar entender esse tipo de comportamento. O doutor Isaac Efraim é especialista em comportamento humano, que a partir de hoje vai estar com a gente aqui no Balanço Geral, para a gente poder falar sobre esse tipo de questão. Doutor, tudo bem com o senhor? Como é que tá, Matheus? Tudo Feliz bem? em receber o senhor aqui. Prazer é todo meu. Agora, a defesa, numa situação como essa, diz que o Paulo Henrique tem problemas psiquiátricos, que o Paulo Henrique, ele tomava medicamentos psicotrópicos. Isso justifica esse tipo de conduta? Evidentemente, os sintomas e todo o comportamento indicam que ele tinha uma alteração de comportamento, uma alteração psiquiátrica. Dizer que uma alteração psiquiátrica justifica um assassinato, isso é fora de questão. Ele teria que passar por uma perícia médica, ser declarado inimputável, para que, com isso, ele pudesse ser isento de qualquer responsabilidade. Mas o que acontece nesse tipo de caso, Matheus, é o seguinte: a mente humana, ela tem uma capacidade de deixar a pessoa hipnotizada. Esse tipo de perfil de pessoa agressiva são pessoas muito frágeis por dentro. É engraçado, é meio paradoxal, mas tem determinadas personalidades que quanto mais fracos se sentem por dentro, mais agressivos e mais impositivos eles se mostram no comportamento por fora. É uma defesa? É uma maneira de um determinado tipo de cérebro funcionar, porque não há uma elaboração, a pessoa não está elaborando, não está escolhendo eu vou me defender. Na verdade, ele era uma pessoa profundamente dependente das suas relações afetivas. Ele precisava delas e o fato de ele precisar fazia com que ele se impusesse, porque isso era uma característica da personalidade dele. Se dedicou na cabeça dele, se dedicou ao relacionamento, fez por merecer. E na cabeça hipnotizada e comprometida, a mulher falhou. A mulher deixou ele num estado de carência. Ela não teria o direito de fazer isso na mente ele. dele. Só na mente dele. A minha análise, Matheus, é apenas e tão somente em relação à mente. Então ele se sentiu no prejuízo, ele se sentiu prejudicado e teve a necessidade de causar uma dor tão grande ou maior do que aquela que ele sentiu. Ela virou um pensamento obsessivo para ele. Pensamento obsessivo é o seguinte, Matheus: a pessoa tem um pensamento e não consegue liberar, não consegue se soltar. Aquilo que você estava colocando, não, depois eu arrumo outra, a vida se resolve. A pessoa não tem essa capacidade. Ela fica presa a esse sentimento, ela fica presa a esse pensamento. Então é um círculo onde o relacionamento entre os dois deve permanecer ativo. Na mente dele é Na isso. mente da pessoa, a pessoa tem a obrigação de estar sustentando o sentimento dela. Ele não tem mais independência, ele precisa da outra pessoa para ter o sentimento afetivo de sobrevivência. Ela falha. Na verdade, ele começa a ter comportamentos agressivos. Ela começa a ficar assustado com as reações intempestivas que ele tem, começa a se afastar. E ele não consegue fazer essa leitura. Ele apenas e tão somente se entende como rejeitado. Rejeitado, prejudicado, sofrendo por causa dela. A mente vem dentro dessa configuração obsessiva e faz com que ele tenha necessidade dentro da mente dele de estar destruindo ela. A maioria das pessoas que estão em situações como essa, eu falo no caso da pessoa que fica com a cabeça premeditando esse tipo de crime. Quando que a pessoa consegue se identificar, ela se reconhecer que ela precisa de ajuda, que ela está sim doente?
Olha, não é tão complicado assim, mas como a pessoa fica profundamente hipnotizada por esse tipo de pensamento e de sentimento, ela perde a noção. O pensamento dela é que passa a ser a realidade absoluta. Então, a ideia de que ela está sendo perseguida, a ideia que ela está sendo prejudicada, a ideia que ela está passando por um sofrimento muito grande, domina e tira a possibilidade dela de identificar que isso se trata de uma doença. Agora, as pessoas ao lado da pessoa, porque isso é um padrão. Você viu que ele já tinha histórico disso antes, não era uma coisa exclusiva com essa pessoa. Ele já teve outros relacionamentos abusivos, ele repetia esse padrão de comportamento. Então, as pessoas que estão ao lado dele poderiam sim saber que se trata de uma pessoa mentalmente comprometida e digo a parte mais triste da história. Se de fato e de verdade ele tivesse buscado um bom tratamento psiquiátrico feito à base de medicação, no sentido de diminuir a carência dele, de diminuir essa fragilidade interna, muito provavelmente esse tipo de coisa não teria acontecido.